Gelton nos ajudou bastante no ano que passou, trazendo dicas aqui fundamentais sobre como você terminar o ano sem dívida ou com menos dívida possível. E também agora nós queremos começar já a aprender a planejar economicamente falando, para o ano de 2013 ser um ano mais leve para você que está em casa. O que você tem de novo? Está diferente, estou acostumado a ver você de terno aqui. É verdade. Você está de férias? Está de férias? Primeiro dia do ano. Você repaginou também, mais à vontade. Está de folga, Está de férias, folga. É isso. E o que você tem hoje, por exemplo, para orientar os nossos telespectadores para esse ano novo ser um ano de fato novo em todas as áreas? Primeiro, eu acho que é importante, ressaltando a palavra do pastor, falar sobre esse recomeço, todo o início de um processo, todo início de ano, a gente para avaliar o que aconteceu em 2012, no ano passado, e pensa um pouco nesse ano que a gente já está nele, e quais as decisões, quais as influências, o que eu aprendi do ano passado, quais as compras que eu fiz errado, e o que eu posso comprar melhor esse ano, utilizar melhor esse recurso que Deus tem nos dado. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas análises do que a gente pode melhorar e pensar nessa perspectiva desse 2013 que se abre cheio de oportunidades, cheio de bênçãos de Deus para a vida da gente. Não é isso? Tem uma frase, Gelton, que diz que ninguém consegue fazer novo continuando com as práticas velhas. Isso. Então, seria mais ou menos economicamente dizendo, isso também é válido, porque é o momento de fazer um balanço do que foi 2012, o que errou, até mesmo o que se trouxe de erro para o início de 2013, para ter um ano de 2013 muito mais sólido, Seria mais ou menos isso? A gente tem que preparar sempre o alicerce, É fundamental que a gente pense que coisas podem acontecer, coisas que a gente não tinha planejado. Então é sempre bom ter uma reserva financeira para que vai que surge um sonho novo, uma oportunidade de uma viagem. Se eu tenho uma reserva econômica, eu posso curtir melhor essa viagem, aproveitar melhor esse ano, enfim. São questões que são fundamentais do nosso dia a dia. E a gente sempre aproveita que tem essas questões quando a gente muda o ano, quando a gente inicia um novo processo, um novo emprego, enfim. É o momento de se avaliar o que foi feito até agora e de se projetar o futuro. Então, em 2013, em termos de perspectivas econômicas, elas são as melhores possíveis. Nós encerramos o ano de 2012 um pouco aquém do que a gente pensava em termos de economia brasileira e mundial. Nós não conseguimos resolver, eu falo em termos de mundo, resolver as crises econômicas que vêm desde o ano de 2008. A questão nos Estados Unidos não está bem resolvida financeiramente. Europa muito menos, Os países europeus entraram o ano já com déficit, tem problemas sérios em termos de conta corrente. Então, esse cenário também se projeta para o Brasil. E para o indivíduo também, No cenário de exportações, no cenário de compras que esses países fazem do Brasil, está diferente. Então, fazendo essa análise, o governo também toma medidas, obviamente pensando no mercado interno e América Latina e o mercado chinês. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma queda muito forte no valor de uma commodity que é o minério, que ele é importantíssimo para o Brasil. O Brasil é um grande exportador de minério. Então, quando cai o valor de um produto como esse, a gente tem queda nas exportações, no valor agregado. E isso tudo, obviamente, também com outras questões como o aumento considerável do valor do petróleo no mercado internacional, provocou esse fechamento de ano no Brasil com uma projeção de crescimento menor do que a gente tinha pensado no início do ano. Ô Gelton, talvez nós temos telespectadores que estão com uma ressaca, não necessariamente uma ressaca da bebida alcoólica, mas uma ressaca da dívida financeira, Como é que você orientaria, então, as pessoas na prática? Você acha que devem fazer o quê? Uma planilha? Como é que elas poderiam já começar? Hoje, dia 1º, então já podem falar, vou recomeçar ou vou começar da maneira correta? Início do ano. Que tal fazer uma experiência nesses primeiros 30 dias? Anda com um papelzinho, anota todos os seus gastos, desde a padaria, o sacolão, a compra que você faz na hora do almoço, você almoça fora. Todas as pessoas que têm hábitos fora de casa, o gasto é muito maior. Então, esse controle é fundamental até para que você possa classificar
e entender em quais contas o seu dinheiro está indo embora. Por exemplo, se eu gasto muito com alimentação fora de casa, quais as possibilidades que eu tenho de reduzir isso? Aquela coxinha na lanchonete, Não o é? suco, etc e tal. Inclusive, eu antes do programa estava apanhando aqui um pouco, que a gente estava conversando com a nutricionista, e aí eu já estava planejando o meu ano em termos de alimentação. No ano passado eu consegui vencer o refrigerante, já estou sem ele. Aliás, por falar nisso, nós vamos daqui a pouco trazer exatamente aqui a Débora Querubino para falar sobre esse planejamento nutricional, porque nós queremos que, olha, já deu para perceber, olha, estamos cuidando de você espiritualmente, economicamente, né, também fisicamente falando, porque nós queremos que você, e claro, nós também, né, ter um ano totalmente diferente, né, Jota? Amém. Então, continuando nesse sentido, a gente tem que repensar quais os alimentos, por exemplo, que eu estou deixando de consumir, né? Isso representa financeiramente alguma coisa? Então, onde que eu almoço? O custo ali é mais alto? Eu tenho outras opções de alimentação. Se, por exemplo, eu gasto muito com o meu carro para ir para o trabalho, eu fico parado muito tempo no trânsito, é possível utilizar o metrô ou o transporte público? Isso vai representar um ganho financeiro para mim? Né? Muitas vezes, esse veículo que você está utilizando durante os dias, você vai trabalhar com ele, isso representa um custo muito alto para a sua família. Então, e aí? Verificou a questão do seguro? Muitas vezes, ao fazer o seguro, você escolhe uma série de opções que encarecem o preço dele. Vou dar um exemplo. A questão de um carro reserva, você tem necessidade disso? Então, tem coisas que a gente tem que analisar com mais detalhes para saber para onde o dinheiro está indo. Às vezes, com a melhor das intenções, a gente vai lá no banco e faz um determinado plano de previdência, faz uma escolha lá junto ao gerente, e a gente não pensa muitas vezes no custo da administração desse dinheiro, do que a gente está pagando no banco. Hoje, a possibilidade de você transportar a dívida de um banco para o outro, né? Então, verifique se as taxas de juros do seu banco estão boas, verifique se há outras possibilidades em outros bancos, né? Ô, Geraldo, eu me lembro que a gente falou muito aqui sobre não se endividar, saber comprar. No mês passado, a gente falou muito sobre isso. Você esteve aqui e dava muitas dicas de como a pessoa comprar presente de Natal, de Ano Novo, programar viagem, etc. e tal. Mas vamos dizer que as pessoas não foram tão cuidadosas assim. E aí agora, chegando janeiro, para muitos, tem a questão do IPVA, questão do IPTU, material escolar, mensalidade de escola, vários impostos, o pessoal gasta muito em férias. Tem o cara vai estar de férias, ele não vai ter o pagamento dele ali, porque ele já recebeu as férias antecipadamente, né? Isso. O que você diria para essas pessoas, então, daqui para frente, elas tentarem lidar com esse turbilhão de situações? Primeiro, há uma tendência, quando você está com uma dívida, meio que chutar o balde, né? É uma expressão muito utilizada. Então, eu estou endividado mesmo, então não tem jeito. Então, a primeira coisa é saber a dívida, calcular essa dívida certinho, né? Saber onde que eu estou devendo. Eu estou devendo cartão de crédito? Eu estou devendo a uma pessoa especificamente? Qual que é o custo dessa dívida? Inclusive, quais os juros mais caros? Então, é resolver esses problemas maiores primeiro e depois escalonar esses pagamentos. Exemplo. Material escolar. Muitas vezes a gente quer alegrar a criança, levar ela a fazer a compra do material escolar. E ela, obviamente, o que chama a atenção dela é o visual. E muitas vezes ela vai comprar um caderno mais caro, um lápis, essas coisas todas, que você pode fazer uma escolha por ela e ajudá-la nesse sentido. Então, na compra do material escolar, faça o planejamento. As escolas já passam isso de maneira antecipada. Pesquise preços, né? É possível hoje pela internet fazer uma pesquisa desse preço, para onde está indo, onde você pode comprar. Às vezes você tem uma intenção e compra tudo no mesmo lugar e compra muito mais caro. É uma tendência muito grande de quem faz a venda de colocar alguns produtos mais baratos para te chamar para lá, e aí você acaba comprando o restante que é mais caro. Enfia a faca no resto, né? Gelton, eu queria só que você falasse para a gente, independente do ano de 2013, esse mês de janeiro, qual que é o retrato, economicamente falando,
como as pessoas estão, assim, depois de um ano, depois de um final de ano de gastos, Natal, 13º, as pessoas gastam menos? Como que é o retrato econômico? Ele abre esse iPad dele, dá até desespero, né? Ele vai abrindo o iPad, vai colocando os gráficos aqui, você vai falando, aí vem, rapaz. Na verdade, o mês de janeiro e o mês de fevereiro são meses de transição, né? Como em termos econômicos a gente teve uma mudança no perfil no ano de 2012, esse ano de 2013 é um ano de incentivo maior à economia, né? No ano de 2012 a gente teve uma retração econômica, até pelos fatores externos que a gente analisou. Isso reflete na nossa vida individualmente, né? Porque com as políticas públicas dos governos de expansão do crédito para o início do ano, você vai ter uma oferta de opções. Então, primeiro, você pode resolver o problema da dívida e, segundo, você pode ter oportunidades de investimento nesse mês de janeiro e fevereiro. Agora, obviamente, como a gente bem ressaltou, muitas vezes você termina o ano cansado e quer curtir as férias. E aí faz um gasto excessivo no mês de janeiro e compromete quase que o seu semestre inteiro com isso. Então, é importante a gente pensar que nesse período de janeiro as coisas vão elevar de preço, principalmente nas cidades mais turísticas, porque elas vão, obviamente, arrecadar para o resto do ano. E o mês de janeiro e fevereiro, por diversos motivos, eles têm uma tendência maior de gasto. Então, por exemplo, se você puder planejar o seu consumo, de alguns bens que você puder adiar para o mês de março e junho, até pensando um pouco nessa escalonada, vai haver uma redução de preços. Brutal, e você pode, né, comprar isso melhor. Exato. Foi feita uma formação de estoques para o Natal, né? E muitos desses estoques não foram vendidos. Há produtos novos, mudam as linhas de roupas, de produtos. Então você também pode ter vantagem nisso. Então são questões aí que você tem que observar e tomar uma decisão aí mais racional. Muito bom. Muito obrigada. A gente queria te agradecer muito, Gelton, e pedir para você mais uma vez deixar seus contatos para quem está em casa, que de repente quer esclarecer alguma dúvida. Então pode te encontrar no Facebook e passa também todos os contatos que as pessoas podem ter acesso a você. Pedir para você não abandonar a gente em 2013. Não, nós estamos juntos nesse ano que se inicia agora, né? Muito bom. Vamos aprender, inclusive quero agradecer muito do aprendizado nosso no ano passado, né? Sempre quando a gente está discutindo, a gente aprende aqui um com o outro, né? Isso é fundamental para nós. Sem dúvida. O meu contato no Facebook é Gelton Filho e foi criado para esse programa o gelton.economista, Gelton, G-E-L-T-O-N, .economista@hotmail.com. Esse aí é o canal para todo ouvinte, telespectador, ouvinte da rádio, todo telespectador do De Tudo Um Pouco, falar diretamente então com o Gelton. É isso aí, Gelton.